Olá, alunos do 5º ano, estamos hoje aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez é a parte número 1 da unidade 14, uma história cômica do seu caderno, da sua apostila número 4. Vamos à nossa rotina. O que faremos hoje? A professora vai ler para vocês o texto, depois eu lerei as páginas 24 a 29, darei algumas explicações, faremos o entender o texto, estudar a língua, das páginas 27 até 31, a maioria dos exercícios serão resolvidos durante a aula e ficará para você aí algumas questões da tarefa. Então vamos lá? Uma história cômica. Você já tentou conversar com uma pessoa estrangeira que está aprendendo a língua que você fala? Não é nada fácil, não é? Mesmo conhecendo outro idioma que não é o nosso, fica difícil perceber o significado correto de certas palavras ou expressões, porque a língua de um povo está ligada à sua cultura, seu modo de viver. Você conhecerá a seguir uma narrativa engraçada em que uma americana procura compreender porque os brasileiros dizem pois é e papapá. O narrador que conta esse encontro terá conseguido resolver essa dúvida? Então vamos lá conhecer essa história tão engraçada? Papapá. A americana estava há pouco tempo no Brasil. Queria aprender o português depressa, por isso prestava muita atenção em tudo que os outros diziam. Era daquelas americanas que prestam muita atenção. Achava curioso, por exemplo, pois é. Volta e meia, quando falava com brasileiros, ouvia o pois é. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e, ao mesmo tempo, não dizer nada. Quando não sabia o que dizer ou sabia, mas tinha preguiça, o brasileiro dizia pois é. Ela não aguentava mais o pois é. Também tinha dificuldade com o pois sim e o pois não. Uma vez quis saber se podia me perguntar uma coisa. Pois não, disse eu polidamente. É exatamente isso. O que quer dizer pois não? Bom, você me perguntou se podia fazer uma pergunta. Eu disse pois não. Quer dizer pode, esteja à vontade, estou ouvindo, estou às ordens. Em outras palavras, quer dizer sim. É? Então, por que não se diz pois sim? Porque pois sim quer dizer não. O que? Se você disser alguma coisa que não é verdade, com a qual eu não concordo ou acho difícil de acreditar, eu digo pois sim? Por quê? Porque o pois, no caso, dá o sentido contrário, entende? Quando se diz pois não, está se dizendo que seria impossível. No caso, dizer não. Seria inconcebível dizer não. Eu dizer não? Aqui, ó. Onde? Nada. Esquece. Já pois sim quer dizer ora sim. Ora, se eu vou acertar isso. Ora, não me façam rir. Ha, ha, ha. Pois quer dizer ora? Ah, mais ou menos. Que língua! Eu quase disse. E vocês que escrevem tog e dizem tough, mas me contive. Afinal, as intenções dela eram boas. Queria aprender. Ela insistiu. Seria mais fácil não dizer o pois. Eu já estava com preguiça. Pois é. Não me diz pois é. Mas o que ela não entendia mesmo era o papapá. Qual o significado exato de papapá? Como é? Papapá. Pá é pá. Chovel. Aquele negócio que a gente pega assim e. Pá, eu sei o que é. Mas pá 3 vezes? Onde foi que você ouviu isso? É a coisa que eu mais ouço. Quando o brasileiro começa a contar história, sempre entra o papapá. Como que para ilustrar nossa conversa, chegou-se a nós providencialmente outro brasileiro. E um brasileiro com história. Eu estava ali agora mesmo, tomando um cafezinho, quando chega o Túlio. Conversa vai, conversa vem, e coisa e tal, e pá, pá, pá.
Eu e a americana nos entreolhamos. Funciona como reticências, sugeri eu. Significa, na verdade, 3 pontinhos. Ponto, ponto, ponto. Mas por que pá e não pó, ou pi, ou pu, ou etc.? Me controlei para não dizer. E o problema dos negros nos Estados Unidos? Ela continuou. E por que tem que ser 3 vezes? Por causa do ritmo, pá, pá, pá. Só pá, pá não dá. E por que pá? Porque, sei lá, disse didaticamente. O outro continuava sua história. História de brasileiro não se interrompe facilmente. E aí o Túlio, com uma lenga-lenga que eu vou te contar, porque pá, pá, pá é uma expressão utilitária, intervim. Substituir várias palavras, no caso, toda a estranha história do Túlio, que levaria muito tempo para contar, por apenas 3. É um símbolo de raulice vazia, que não merece ser reproduzida. São palavras que, mas não são palavras, são só barulhos, pá, pá, pá. Pois é, disse eu. Ela foi embora com a cabeça alta. Obviamente, desistira dos brasileiros, e eu fui para o outro lado. Deixamos o amigo do Túlio papeando sozinho. Pá, 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 uma história de Luiz Fernando Veríssimo. A expressão papapá é uma onomatopeia. Ela é usada para contar histórias, lembra o som de uma conversa fiada, uma lenga-lenga. Quando alguém conta um caso e quer que ele seja ouvido com grande interesse, reproduz ruídos de vários tipos, usando onomatopeias como estas aqui embaixo, ó. Patati, patatá, tititi, blá, 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 babu, pabuf, vapt, vupt, ploft. As onomatopeias vocês já estudaram no 4º ano, né? E a gente está sempre recordando esse tipo de assunto. Continuando, vamos conhecer um pouquinho algumas informações do Luiz Fernando Veríssimo, que foi quem escreveu o texto. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no ano de 1936. Morou alguns anos nos Estados Unidos, devido ao trabalho do pai, o escritor Érico Veríssimo. Seu primeiro livro, O Popular, foi publicado em 1973. Suas narrativas de humor fizeram dele um dos escritores brasileiros mais lidos. Entre suas obras destacam Seu Analista de Bagé, É de Morte e Outras Histórias, Comédias para se ler na escola e Comédias da Vida Privada. Este último foi adaptado pelo próprio Veríssimo para uma minissérie que recebeu o prêmio da crítica como a melhor da TV brasileira. Esse autor também criou As Cobras, personagens de tiras publicadas em diversos jornais. Atualmente escreve para os jornais Zero Hora, O Estado de São Paulo e O Globo. Então é um pouco da vida desse escritor. Continuando, vamos trocar um pouquinho de ideias? Você já precisou explicar alguma expressão ou palavra da língua portuguesa para um estrangeiro que teve dificuldade em entendê-la? Ou passou por uma situação em que foi necessário esclarecer um fato a seus interlocutores e seus interlocutores não conseguiram compreendê-lo? Conte como foi isso, como que isso aconteceu. Então, nesse momento, você vai relembrar algum fato, alguma experiência que aconteceu com você e que você teve dificuldade de se expressar ou de fazer alguém entender alguma coisa. Conte isso para um colega que pode estar aí perto de você, para o seu vizinho, para a mamãe, para o papai. Relembre esse fato. Combinado? Não podemos fazer isso na sala de aula, não estamos presencial, mas você pode fazer aí em sua casa. Continuando, vamos entender o texto? Número 1. Pense nas expressões pois não e pois sim. Qual a diferença de sentido entre elas? Será que quando eu digo pois não, eu estou dizendo não? Será que quando eu digo pois sim, eu estou dizendo sim? E aí, vocês lembram disso no texto? Colocamos aqui uma possível resposta para vocês. Pois não é uma expressão de gentileza e significa certamente que sim. Pois sim indica dúvida, discordância. Questão 2.
Releia o trecho no parágrafo 14. Seria inconcebível dizer não. Eu dizer não? Aqui, ó. O que o narrador quis dizer com a frase aqui, ó? Quando eu digo assim, aqui, ó. Será que eu estou concordando com isso? Será que eu não quero fazer isso? Vamos ver? Ele quis dizer de jeito nenhum. Continuando. Questão 3. Releia o parágrafo 15. Por que a americana pergunta onde? Ela faz a pergunta por ter entendido que o advérbio aqui, usado pelo narrador na expressão aqui, ó, referia-se a lugar. B. E o porquê o narrador responde? Nada, esquece. Pensa aí um pouquinho. Por que a gente diz assim, quando está escutando a história, está explicando alguma coisa a alguém, essa pessoa não está entendendo, a gente fala assim, ó, nada, esquece. O que quer dizer isso? Ele responde desse modo porque percebeu a dificuldade da americana em entender o que ele dizia e acabou desistindo ou estava com preguiça de dar-lhe a explicação. Continuando. 4. A americana não entendia o que os brasileiros queriam dizer quando, ao contarem uma história, usavam a expressão pá, pá, pá. Item A. O que é pá, pá, pá? Quando eu digo pá, pá, pá na história, o que é isso? Vamos ver? Pá, pá, pá significa etc, etc, etc. Mas quando a pessoa usa essa expressão, quando que eu uso essa expressão? Por que eu digo na hora que eu estou contando uma história pá, pá, pá? Será que é para parar a história por aí? Ou omitir um pedaço da história? Vamos ver? Ela usa essa expressão quando deseja ocultar um trecho de sua narrativa, porque tem certeza de que o ouvinte é capaz de identificá-lo mentalmente. Então, é para omitir um pedaço da história, para encurtar a história. 5. A americana afirma que pá, pá, pá não são palavras, mas só barulhos. Você concorda com isso? Justifique. É uma resposta pessoal. Você pode concordar ou não com isso. Só que você vai ter que dar uma justificativa para a sua resposta. Se você disser sim, concordo, você vai justificar. Se disser não, a mesma coisa. Atividade 6. Diante da insistência da americana em saber a razão do uso tão frequente do pá, 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 a personagem dá 3 explicações. Vocês se recordam quais são essas explicações? Ela fala que é uma expressão utilitária, símbolo de garrulice, né, vazia, significa 3 pontinhos, e daí qual dessas você considera a melhor, a mais adequada? Vamos ver? A mais adequada função do pá, pá, pá é expressão utilitária que substitui várias palavras. E aí você vai ter que justificar. Então vamos justificar essa resposta do item A. Resposta possível. É a explicação que melhor define a função da expressão pá, pá, pá. Atividade 7. Releia o parágrafo 38. Me controlei para não dizer. E o problema dos negros nos Estados Unidos? Essa observação do narrador se refere. Então, essa nós deixamos para vocês responderem. Ó, são 4 alternativas. Leia novamente o que está escrito aqui nesse parágrafo e marque aí a alternativa que você considerar a adequada, a correta. Atividade. Releia o texto de Veríssimo para uma atividade de reconto oral. Se nós estivéssemos na escola nesse momento, nós recontaríamos parte por parte, cada aluno recontando um pedacinho dessa história, dessa narrativa. Mas como nós não podemos fazer isso, nós pedimos que você leia novamente a narrativa pá, pá, pá e reconte alguém que esteja perto de você. Conte-se isso para alguém. Combinado? Estudar a língua 1. Chegamos a essa parte de todas as nossas unidades. Você já estudou, sinal que nós vamos recordar alguma coisa. Hoje, 2 classes de palavras, substantivos e adjetivos.
Os substantivos são palavras que nomeiam seres, por exemplo, seres vivos, pessoas, animais, plantas, etc. Elementos da natureza, chuva, vento, oceano, lua, etc. Objetos, lápis, bola, óculos, telefone, etc. Sentimentos, amor, paciência, raiva, carinho, alegria, etc. Os seres, por sua vez, têm características como tamanho, cor, altura, beleza, feiura, temperatura, intensidade e muitas outras. E quando queremos indicar essas características, usamos outra classe de palavras, a dos adjetivos. Nestas frases, os adjetivos estão destacados junto dos substantivos. Exemplos: as plantas são seres vivos. Seres, substantivo, vivos, adjetivos, é a característica dos seres. A chuva forte destelhou as casas. Chuva, substantivo, forte, adjetivo, é a característica da chuva. Comprei um telefone celular. Telefone, substantivo, celular é o adjetivo, é a característica do meu telefone. O nascimento do bebê trouxe grande alegria à família. Alegria, substantivo, e grande é a característica de alegria, que são chamados de adjetivos. Número 1. As frases a seguir foram extraídas do texto Papapá. Observe as palavras destacadas e classifique-as em substantivo ou adjetivo. Item A. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e, ao mesmo tempo, não dizer nada. Então, nós temos a palavra maneira e a palavra brasileira. Prestem atenção que nós temos antes de maneira, nós temos um artigo. Quando isso acontece, eu já sei que a palavra é um substantivo. E brasileira, ela é adjetivo, porque ela está caracterizando a maneira, correto? Item B. E o problema dos negros nos Estados Unidos? Aqui nós temos 3 palavras destacadas. Problema, negros, Estados Unidos. E nenhuma delas tem uma característica, nenhuma delas tem um adjetivo. Então, olha, todas essas palavras são substantivos. Nenhuma delas está caracterizando a outra. Item C. Ela foi embora com a cabeça alta. Cabeça e alta. Então, olha, o artigo antes de cabeça indica que ele é um substantivo. E alta está caracterizando a palavra cabeça, o substantivo cabeça. Então, ela é um adjetivo. Item D. É um símbolo de garrulice vazia. O artigo antes da palavra, então essa palavra é um substantivo. Garrulice vazia. Garrulice é um substantivo e vazia é uma característica de garrulice, então essa palavra é um adjetivo. Exercício número 2. Releia os trechos. A americana estava há pouco tempo no Brasil. Nesta frase, a palavra americana é um substantivo. Dê um exemplo que essa palavra seja um adjetivo. Então, nós vamos trazer um exemplo para vocês, mas existem vários exemplos de como fazer isso. A mulher americana comprou um carro novo. Então, de americana, que era substantivo, agora americana é uma característica de mulher, passa a ser um adjetivo. Tem vários outros que eu posso escrever. Comprei uma poltrona americana muito confortável. Nesse caso, americana também é um adjetivo. Isso aqui é um exemplo, você pode fazer outras frases. Item B. Achava curioso, por exemplo, o pois é. A que se refere o adjetivo curioso? O que achava curioso? Vamos ver o que é? Se você pensou o adjetivo curioso, refere-se à expressão pois é, você acertou. Está se referindo ao pois é. Atividade número 3. Leia as frases a seguir e observe os adjetivos em laranja. O aluno estudioso resolve problemas difíceis de matemática. Estudioso e difíceis, adjetivos. A chuva fina molhava os transeuntes apressados. Fina e apressados, adjetivos.
Agora encontre os adjetivos na frase a seguir e termine de preencher o caça-palavras com eles. Oriente-se, na hora de preencher o caça-palavra, pelas letras em preto. Então, vamos lá? Um novo ano terá início brevemente. Novo, ó, aqui nós já destacamos esses 4 e vamos destacar o novo na frase 1. Novo é a característica de ano. Devemos doar roupa usada em bom estado. Então, ó, adjetivos usada, né? E, ó, um perfume delicioso vinha do jardim. Na frase 3, o adjetivo é delicioso. 4, a estrada seguia em linha reta. Reta é o adjetivo de linha, a característica de linha. 5, o dia claro alegrava as pessoas. Aqui o adjetivo é a palavra claro. 6, os soldados passaram por um corredor estreito e úmido. Aqui nós temos 2, estreito e úmido. Muita gente não gostava de peixe cru. O adjetivo aqui é cru. 8, Maria estava cansada do trabalho. Como que Maria estava? Ó, cansada é o adjetivo. 9, encontrei uma flor seca dentro do livro. Como estava a flor? Seca. Então, seca é o adjetivo. 10, o pássaro construiu seu ninho no tronco oco da árvore. Como era esse tronco? Oco. Então, oco é o adjetivo, é a característica. 11, os cabelos lisos da garota balançavam ao vento. Como eram os cabelos? Lisos. Lisos, características de cabelo, então é o adjetivo. O que nós iremos fazer agora? Todas essas palavras, todos esses adjetivos, vocês deverão encaixar aqui no caça-palavras. Oriente-se pelas letras pretas, tá? Então, aqui ó, já está pronto para vocês a palavra apressados, a palavra estudioso, a palavra difíceis e aí vocês então vão descobrir, vão me encaixando. Ó, eu tenho lá novo, olha aqui, ovo, é só acrescentar o N aqui, né? No claro, quando você chegar no claro, ó, tá fácil, né? O que eu tenho que acrescentar aqui? A letra C e a letra O. Então, nós já fizemos, está pronto, mas aí no seu caderno vai observando isso e vai tentando fazer sem olhar. Depois vocês fazem a correção. Combinado? É um exercício muito gostoso de fazer. É hora da tarefa, estamos finalizando a nossa aula. Vamos lá? Em casa. Leia o texto de vacas e povos. Isso aí não parece uma vaca. É claro que parece uma vaca, tio. Olha aqui o focinho. Bem, você me perguntou isso aí, se isso aí parecia uma vaca. Eu respondi. Minha mulher me segurou pelo braço e me levou para a cozinha. Querido, não faz assim com ele. Ele só tem 8 anos. E daí? Daí que ele até desenha bem para a idade. Pode até desenhar, mas que aquilo não parece uma vaca, não parece. Mas será possível? Olha lá a carinha dele. Nós dois olhamos pela porta. O menino estava segurando a folha de papel sulfite com as 2 mãos. Afastava um pouco do rosto, aproximava, apertava os olhinhos. Tá vendo? Magoou ele. Não magoei nada. Magoou sim. Olha lá ele apertando os olhinhos. Ele está apertando os olhinhos para ver se conserta a porcaria da vaca que ele fez. Querido, é só uma criança. Vai lá e faz amizade com ele. Ela me deu um beijo e me empurrou devagarzinho em direção ao menino. Vai indo enquanto eu faço um café. Cheguei até perto do garoto e me sentei ao seu lado. E aí, cara? E essa vaca? Sai ou não sai? É difícil, tio. Não é difícil nada. Olha aqui, ó. Peguei o papel lápis de cor. Ele me observando atento. Fui fazendo os chifres, os olhinhos da vaca, o focinho. Resolvi fazer uma coisa mais profissional e comecei a desenhar o corpo. Fiz umas manchas. O que é isso aí, tio? São as manchas. É uma vaca malhada. Fiz as patas, o rabo, as tetas. Meu sobrinho riu. Que foi? Nada. Essas coisas aí são as tetas, né? As vacas têm tetas. É daí que sai o leite que a gente toma de manhã.
Olha aqui, ó, vou desenhar o baldinho onde o cara guarda o leite que ele tira da vaca. E eu desenhei o baldinho, segurei a folha com as mãos. Fiquei um tempo olhando. A perna da frente estava meio esquisita. Você tem uma borracha? Tenho. Tentei apagar, borrou um pouco, fiz uma perna nova. Olha o cafezinho, falou minha mulher olhando por cima do meu ombro. Olha que polvo lindo o titio desenhou para você. Polvo? Que polvo? Segurei o papel com as duas mãos, afastei o desenho do meu rosto, apertei os olhos. Mas não está vendo que é uma vaca, mulher? Larguei o desenho ao lado do café, que ficou esfriando em cima da mesa. Polvo, só se for na cabeça dela, e fui para a cama dormir. Item A, relembrando que vocês terão que responder como a tarefa, não tem espaço para fazer aqui a resposta. Então pegue o seu caderno e responda com muito capricho no caderno. O que o garoto, personagem da narrativa, está tentando fazer? Leia novamente e responda. Ele consegue realizar seu objetivo? Está bem claro isso na história. Como se percebe isso? Como que a gente percebe isso na história? Continuando. 2. Releia a narrativa apresentada na tarefa 1 em seguida responda. O tio do garoto conseguiu fazer um bom desenho? Você vai falar sim ou não e vai justificar. Falar o porquê. Que frase revela a opinião da mulher sobre o desenho? Ela diz uma frase que revela a opinião dela sobre o desenho. O que ela pensa, o que ele desenhou. 3. As questões a seguir também se referem à narrativa da tarefa 1. Que fatos tornam um texto engraçado? Então, tem fatos aí que tornam essa narrativa engraçada. Escreva aqui. B. Por que o homem deixa o café esfriando sobre a mesa em vez de tomá-lo? Por que ele larga o café ali e vai embora? Então, olha que nós já trouxemos a resposta da número 1 para vocês. Não, porque a mulher pensou que ele havia desenhado um polvo. E a do item B da questão 3, porque ficou desapontado com o comentário da mulher. Mas tá fácil essas questões. Continuando. Leia a tira. Louro quer biscoito, panetone, iogurte, macarrão, queijo, chocolate, bala, feijoada, sashimi, melancia, cachorro quente, torrada, pizza, pipoca, mel. Liga não, é o bichinho de estimação da Magali. Então, lendo aqui do lado, ó, Magali é uma das personagens de Maurício de Souza e é famosa pela sua gulodice. Então, vocês vão responder. Item A, na fala do louro, a que classe pertence a maioria das palavras? Ó, todas elas são nomes. Então, elas pertencem à classe dos substantivos. B, a que tipo de coisa essas palavras se referem? Quando eu digo biscoito, panetone, isso é o quê? É flor, animal, comida, alimento? Então escrevam aí. Item C, porque a fala do louro revela que ele pertence a Magali. Então é só ler novamente aqui do lado que você vai responder tranquilamente. 7. Na próxima aula, você construirá um final para a crônica Romeu e Julieta. Você vai pegar seu caderno e vai anotar pelo menos 2 possibilidades de fatos que possam ter ocorrido depois que os garotos abriram a porta da gaiola. Como assim, professora? Olha aqui, ó, atenção. Vá lá até a página 35 e 36 da sua apostila e leia o texto, a narrativa Romeu e Julieta. Pegue o seu caderno e anote aí 2 possíveis finais, 2 possíveis fatos que podem ter acontecido depois que os garotos abriram a porta da gaiola. Ao ler, vocês vão entender o que a professora está pedindo. Nós vamos usar isso daqui na próxima aula dessa unidade. Chegamos ao fim, fizemos tudo combinado, a professora leu o texto, explicou para vocês, fizemos a maioria dos exercícios. A tarefa, algumas ficaram para vocês resolverem sozinhos, mas qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp com o seu professor. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.